Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz, Zahor Etion HaShabbat, Lekadishu, lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nessa noite de Shabbat, estamos examinando a Parashá Mishpatim, que quer dizer julgamentos, e eu gostaria, meus amados, de ali falar dessa Parashá com os amados, onde é uma Parashá que nós vemos muito do cuidado, várias leis falando do cuidado que devemos ter com o próximo, fazer bondades para o próximo em vários aspectos da vida. É uma Parashá que tem muitas leis e é uma Parashá que fala muito do cuidado com o próximo, de amor ao próximo. Amém? E esse amor ao próximo, meus amados, como nós vemos aqui na Parashá, seria um amor de se dedicar a ajudar o próximo. Hoje em dia, a gente vê muitos livros de autoajuda, mas poucos livros de como ajudar o próximo, não é verdade? Então, a sociedade hoje acaba sendo muito egoísta, muito para si próprio, mas a palavra de Deus ela caminha no sentido oposto. Ela diz, olha, nós temos que ajudar o próximo, temos que fazer o próximo. O próprio Yeshua nos diz, amar ao próximo como a nós mesmos. Amém? Então, queridos, nós vemos aqui essa Parashá falando do cuidado com o próximo. E eu queria trazer para os amados que a questão do amar ao próximo tem muito a ver do quanto que nós podemos disponibilizar de nós para o próximo. Porque hoje, muitas vezes, nós estamos preocupados com o nosso tempo, com as nossas obrigações, com o nosso dinheiro, o que nós vamos fazer com ele, mas o quanto que o próximo está nisso, quanto que o próximo está no nosso tempo, está nas nossas obrigações, amém? Quanto que o próximo, qual o espaço que a gente está dando para o próximo em todas esses temas, amém? Então é isso que nós temos que estar atentos para colocar em prática todo o nosso potencial, amém? Então, meus irmãos, eu queria ler aqui com o texto com os irmãos, que está no livro de Miqueias, profeta Miqueias, Michá, capítulo 6, verso 8, diz assim, queridos, e ele te declarou, homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ou seja, mishpat, é o título da nossa Parashá, e ames a benignidade ou a bondade, e andes humildemente com o teu Deus. Então, queridos, nós vemos aqui que o Eterno, ele fala aqui na sua palavra algo interessante. Ele diz assim, que pratiques a justiça, ou seja, você seja uma pessoa, essa justiça aqui não é justiça social, é justiça de ser uma pessoa honesta, é um mishpat, de ser uma pessoa honesta, de ser uma pessoa correta, amém? Pessoa justa. E só que em relação à bondade, o Eterno ele fala um pouco diferente, ele fala assim, que ames a bondade, ou ames a benignidade, ou em algumas versões, ames a misericórdia. A palavra aqui para bondade e misericórdia é hesed, amém? E ali é ahavá, que fala do amor à bondade. E o que o Eterno está querendo dizer em amar a bondade, amar a benignidade? Porque ele diz assim, o que eu peço de ti? Que pratiques a justiça e ames a bondade. Amar a bondade, a diferença entre só bondade e amar a bondade é a seguinte. Só bondade, a pessoa que ajuda o próximo às 2 horas da manhã, às 2 horas da tarde. Amar a bondade, aquele que ajuda o próximo em qualquer hora, inclusive às 2 da manhã. Amém? Então, esse que ajuda só o tempo que ele está ali, tranquilo, ele faz um ato de bondade. Mas o Eterno não está falando aqui só para fazer um ato de bondade, fazendo para amar a bondade. Amar a bondade é se colocar à inteira disposição do próximo para fazer bondade. Dar o seu tempo para o próximo, ajudar materialmente o próximo. Amém? E isso daí é amar a bondade. Isso é que é a diferença. Então, amar a bondade é você estar disponibilizando seu tempo para o próximo, disponibilizando teus recursos a favor do próximo.
Isto é amar a bondade. Amém? E não somente a bondade. Amém? Por isso que o Eterno, ele frisa aqui o que eu quero de você, meu amado irmão, meu irmão. O Eterno está falando para nós que pratiques a justiça, Miqueias 6,8, mas que ames a benignidade, ames a bondade, ou seja, você esteja em qualquer momento, porque se você chega às vezes, não, poxa, agora eu não vou fazer não, porque, poxa, não está na minha hora de fazer isso, de ajudar, deixa para amanhã, ou então nem faz no dia seguinte, a pessoa ali não amou a bondade. Ele no dia seguinte vai fazer uma bondade, mas amar a bondade é atender a necessidade do próximo, ajudar ele a achar o que ele perdeu. Amém? Todos aqueles atos que nós vemos nessa paraxá, meus irmãos, são atos de bondade e que quando você potencializa, se disponibiliza para isso, se chama amar a bondade, como está aqui em Miqueias 6, verso 8. Amém? Então não é uma questão só, irmãos, a questão não é só a pessoa, como diz ali, né, David, ele não fala só, afaste-se do mal. Não é só afastar do mal, é afastar do mal e fazer o bem, e amar o bem. Isso está ali no Salmo, capítulo 34, verso 14, quando David, ele fala assim, aparta-te do mal, afasta-se do mal. Mas isso é uma parte, não é tudo. E faze o bem. Amém? Que tem que fazer o bem, além de você se afastar do mal, você tem que fazer o bem. Eu tenho que fazer o bem, nós temos que fazer o bem, além de nos afastarmos do mal. Amém? Então é importante, meus amados, a gente ter essa noção desse texto da Torá. Amém? O que o Eterno está dizendo para nós? Muito também o desdobramento ali em Miqueias 6,8, que amemos a bondade. Amém? É o caso, meus irmãos, de uma cidadezinha do interior, amém? Em que estava tendo um enterro e foi chamada toda a cidade para aquele enterro, uma cidade pequenininha do interior, né? E as pessoas foram ali para aquele enterro e na hora, meus irmãos, né? E eles disseram, olha, venham todos para esse enterro, porque aqui tem uma pessoa tem alguém que nunca fez mal a ninguém, nunca fez mal a ninguém. Então, toda a cidade queria saber quem é essa pessoa que nunca fez mal a ninguém, né? Chegou na hora lá, meus irmãos, de abrir o caixão, lá dentro do caixão tinha um cachorrinho, amém? Então, ali, meus irmãos, aquele cachorrinho era muito dócil, nunca fez mal a ninguém, mas nós temos potencial, irmãos, como seres filhos de Deus, como seres humanos, que somos criados à imagem do Eterno, não só de não fazer o mal, mas também fazer o bem. Amém? Então, que o Espírito de Adonai, do nosso Eterno, continue falando e trabalhando no coração dos amados. Amém? Que receba essa palavra nessa noite de Shabbat. Não esqueçam, toda noite de Shabbat, abençoar seus filhos com a bênção, né, irmãos, que está ali na Torá, que Jacó nos ensinou que o Eterno faça assim, como a Efraim e a Manassés. Você vai fazer isso toda noite de Shabbat. Você abençoe seu filho dessa forma, sua filha, e Deus vai abençoá-los em nome de Yeshua. Amém? Que o Eterno abençoe a todos. Shalom, Shabbat, Shalom. Amém e amém.